Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós iremos falar a palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Um motivo de muita alegria, mais um dia nós estarmos juntos. Um motivo de muita alegria, mais um dia nós estar podendo falar da palavra de Deus. Mais um dia que o Espírito Santo de Deus preparou para nós poder se alimentar com a palavra de Deus, para nós poder dizer do amor de Deus, para nós poder dizer que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz renovo, que Deus dá a oportunidade de nós ir morar no céu. A oportunidade de um dia poder estar junto com o nosso Criador. Glória a Deus e aleluia. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade que mais um dia Ele preparou para mim. Mais um dia que Ele preparou para você. Para nós poder mais um dia falar da grandeza, falar do poder de Deus. Glória a Deus e aleluia. Desde já quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Desde já quero agradecer a todos que estão acompanhando esta minha caminhada junto da presença de Deus, levando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. Quero agradecer de coração todos que estão me apoiando, todos que estão junto comigo, tirando um pouquinho do seu tempo para falar que Deus é bom, para poder se alimentar, meus irmãos, para poder se fortalecer com a palavra de Deus. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Porque nós possamos fazer de tudo nessa vida. Nós possamos comer a melhor comida. Nós possamos se fartar das melhores coisas deste mundo. Mas nunca será tão glorioso como a palavra de Deus. Nada será tão satisfatório como você se alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não alimenta a nossa carne. A palavra de Deus, ela não alimenta a nossa fome de carne, fome de arroz, de feijão. Não, meus irmãos. A palavra de Deus, ela alimenta uma coisa que habita dentro de nós, que é o nosso espírito, que é a nossa alma. Glória a Deus e aleluia. Porque Deus, quando fez nós, glória a Deus e aleluia, Ele fez nós de barro, nós somos barro. Mas Deus, para nos dar a vida, glória a Deus e aleluia, Ele assoprou, Ele fez, assoprou o Espírito Santo dentro de nós. Ele assoprou o Espírito de vida, o Espírito que depende 100% de Deus. Glória a Deus e aleluia. O peixe, quando ele está na água, se ele sair da água, ele morre, porque ele é independente da água. A árvore, se sair da terra, ela morre, porque ela é independente da terra. Glória a Deus e aleluia. Agora, se nós sair de Deus, se nós querer fazer as nossas vontades, se nós querer seguir os nossos próprios caminhos, nós morre, porque Deus, Ele soprou o ar da vida. Deus, Ele tirou o que estava dentro, glória a Deus e aleluia, e nos deu a vida. Nós somos 100% independentes de Deus. Nós somos 100% independentes de Deus. E para cada dia a nossa alma ter vida, a cada dia a nossa alma ter força, o nosso espírito caminhar, nós precisamos se alimentar com o quê? Que nos deu a vida. E quem deu a vida foi Jesus. E quem deu a oportunidade de eu e você estar aqui hoje foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. É de glorificar a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é grande e poderoso, meus irmãos. Deus, Ele nos deu a oportunidade, meus irmãos, do arrependimento. Deus, Ele nos deu a oportunidade, meu irmão, de se arrepender. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. E todos os dias, meus irmãos, quando eu levanto, eu agradeço a Deus por Ele ter, meus irmãos, ter posto o desejo no meu coração de servir a Ele. Todos os dias eu falo, Senhor, obrigado por o Senhor pôr no meu coração o desejo de ser um adorador.
Não sou merecedor, sou pecador, mas o Senhor, com a grande misericórdia, me deu a oportunidade de poder dizer do amor de Deus. Eu não sou nada, meus irmãos, não olha para mim, não olha para o meu ser, não olha para a minha aparência, para a minha carne, para minhas palavras, mas olha, meus irmãos, para uma coisa, para a palavra de Deus. Olha para Cristo, meus irmãos, olha para Cristo, porque Ele tem o poder de mudar, Ele tem o poder de salvar. Eu não, eu só sou usado por Deus, eu só sou pela grande misericórdia de Deus. Deus, Ele usa a minha vida para poder falar do amor dEle. Glória a Deus e aleluia. Glorificado seja o Santo dos Santos. Glória a Deus. Antes de estar começando entrar na palavra de Deus, irá estar fazendo uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, para que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar algo, palavras dos altos céus, para nós poder guardar na tábua do nosso coração, para nós mais um dia se fortalecer com a grandeza do Senhor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui, meu Pai, diante da presença do Senhor. Me curvo, meu Pai, diante dos pés do Senhor mais um dia, meu Deus, para primeiramente, meu Pai, pedir perdão pelos meus erros, pedir perdão pelas minhas falhas, pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Dizer, meu Pai, que reconheço que sou um pecador. Dizer, meu Pai, que reconheço todos os dias, meu Pai, que sem o Senhor eu não sou nada. Como o peixe, meu Pai, precisa da água. Como a árvore, meu Pai, precisa da terra. Eu também, meu Pai, e os meus irmãos que estão me assistindo precisam do Senhor. Porque se nós não tiver, meu Pai, ligado ao Senhor, se nós não tiver, meu Pai, junto, meu Deus, da presença do Senhor, meu Pai, nós iremos, meu Deus, morrer. Nós iremos, meu Pai, enfraquecer, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor, meu Pai, é o que meu Espírito Santo de Deus todos os dias faz, meu Pai, nós acordar com saúde. Faz nós acordar com fôlego de vida. Oh, meu Deus, quantos livramentos, meu Pai, o Senhor nos deu neste dia, meu Deus. Quantas curas, meu Pai, o Senhor derramou na nossa família, meu Deus. Eu agradeço, meu Pai, o Senhor, por esta oportunidade. Eu agradeço, meu Deus, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, meu Pai, que estão me acompanhando, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus, meu Pai, abençoe grandemente a vida, a família e a saúde, meu Pai, de cada um, meu Deus. Que neste dia, o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, faça a vontade, faça o querer do Senhor, meu Pai. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, Ele sim tem o poder, a autoridade para fazer todas as coisas. Use a minha vida, meu Pai. Põe as palavras na minha boca, meu Deus, para transmitir aquilo, meu Pai, que o Senhor quer falar com o povo do Senhor. Não aquilo, meu Deus, que eu quero falar, mas aquilo, meu Deus, que o Espírito Santo quer falar para a igreja do Senhor, meu Pai, para aqueles que são necessitados, meu Pai, assim como eu, da palavra do Senhor, meu Deus. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar fazendo uma breve leitura da palavra de Deus, que se encontra no seu livro de João. Glória a Deus e aleluia. No seu capítulo 20, que vai dizer assim: ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Vamos começar do seu versículo 1 adiante. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi Simão, Pedro e ao outro discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. Glória a Deus e aleluia. E os dois corriam junto, mas o outro,
discípulos correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegará primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse entre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Que palavra poderosa o Espírito Santo de Deus tem para nós revelado para nós hoje. A palavra do Senhor vai dizer que Maria Madalena, a mãe de Jesus, ela foi até o sepulcro de madrugada, porque Maria Madalena, ela é mãe de Jesus. Ela viu o sofrimento de Jesus. Ela viu o quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha sofrido. Glória a Deus e aleluia. E ela foi até lá, não para poder tirar aquela pedra, não para poder entrar lá aonde Jesus estava, mas para poder ver, para poder olhar. Porque, meus irmãos, uma mãe vê um filho já no mundo das drogas, uma mãe vê o filho já, meus irmãos, na vida errada, fazendo coisa errada, já sofre. Imagine uma mãe ver o seu filho ser chicoteado. Imagine uma mãe ver o seu filho sofrendo. Meus irmãos, glória a Deus e aleluia. E Maria viu tudo isso. E ela foi até lá. Mas chegando lá, ela teve uma surpresa. Creio eu que na cabeça de Maria, ela não imaginava que chegando lá ia ver a pedra retirada. Ela não ia ver que o sepulcro estava vazio. Glória a Deus e aleluia. Mas o sepulcro estava vazio. E quando ela chegou lá, imediatamente, ela correu para falar com os discípulos de Jesus. Glória a Deus e aleluia. E ela disse: olha, os discípulos estavam todos reunidos. Ela falou: o sepulcro de Jesus está vazio. Alguém tirou Jesus de lá. Glória a Deus e aleluia. E os discípulos foram correndo. E os discípulos foram desesperados, poder ver o que tinha acontecido. Mas quando eles chegaram lá, ele viu o véu. Quando chegaram lá, ele viu a pedra retirada. Quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha mais ninguém. Glória a Deus e aleluia. Eles viram que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha ressuscitado entre os mortos, meus irmãos. Os discípulos chegaram lá, meus irmãos, e não tinha mais ninguém lá dentro, meus irmãos, daquele sepulcro. Não tinha mais ninguém, meus irmãos, lá dentro, aonde os caras pôs Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, meus irmãos. Nesta tarde, eu estou falando para vocês, meus irmãos, que Jesus está vivo, que Jesus está à direita de seu Pai, meus irmãos, e Ele está como nosso advogado. Ele está, meus irmãos, como uma pessoa que ama nós, nos defendendo, nos protegendo, nos guardando, meus irmãos. Glória a Deus e aleluia. E os discípulos, eles ficaram sem entender. Os discípulos, eles falaram: cadê Jesus? Ficaram procurando. Mas os discípulos foram que andaram com Jesus. Os discípulos foram que viram a maravilha de Jesus. E Jesus tinha falado para os discípulos: olha, eu irei morrer, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar, meus irmãos. Jesus, ele está vivo. A morte, meus irmãos, não conseguiu vencer Jesus. Agora, se nós parar um pouco para pensar, meus irmãos, nem a morte conseguiu vencer Jesus. A morte venceu todos da Bíblia. A morte venceu Abraão.
A morte venceu Moisés, a morte venceu Elias, a morte venceu, glória a Deus e aleluia, Paulo. A morte venceu, meus irmãos, todos guerreiros da fé. Mas só um, que quando a morte chegou para pegar, ele disse, aqui não, tira a mão de mim. Glória a Deus e aleluia. Você não tem poder a mim. Você não tem poder. A morte não tem poder, meus irmãos, contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte não tem poder contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Deus, ele morreu para o véu ser cortado. Deus, ele morreu, meus irmãos, para nos dar vida, meus irmãos. Deus, ele morreu para nos ter a oportunidade de ir morar no céu, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. E os discípulos, eles ficaram maravilhados. E discípulos, meus irmãos, eles ficaram assim, meus irmãos, paralisado. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E no seu versículo, e mais adiante no seu versículo 19, eles vão dizer: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e carregada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. Glória a Deus e aleluia. Jesus, meus irmãos, ele apareceu para os discípulos. Jesus, meus irmãos, ele mostrou para os discípulos que ele era o Filho do Deus vivo. Ele mostrou para os discípulos que ele tinha ressuscitado, meus irmãos. Jesus, ele ressuscitou, meus irmãos. E os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que via a maravilha de Jesus, eles presenciou este momento, porque Jesus, meus irmãos, ele só não fala. Jesus, ele prova. Jesus, meus irmãos, ele prova. Jesus, meus irmãos, ele faz, glória a Deus e aleluia, aquilo, meus irmãos, que ele sabe que irá dar certo, meus irmãos. Jesus, ele é maravilhoso. Eu sirvo a esse Jesus, meus irmãos, pela grande misericórdia dele, meus irmãos. Eu sirvo a esse Jesus, meus irmãos, pelo grande amor dele, meus irmãos. Jesus, ele aguentou chicotada. Jesus, ele aguentou humilhação. Jesus, ele passou, meus irmãos, por momento na vida dele difícil. Momento na vida dele, meus irmãos, que eu e você não ia suportar. Mas, irmão, tudo isso foi por amor de nós. Tudo isso, meus irmãos, foi para provar que nós somos valorosos para Deus. Nossa alma, nossa vida, meu irmão, é valorosa para Deus, meus irmãos. Não deixe o inimigo pôr coisas na sua cabeça. Não deixe a luxúria do mundo, meus irmãos, te cegar. Porque Jesus, ele morreu por amor de nós, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo, meus irmãos. E no seu versículo 20 ele diz: e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e ao lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Glória a Deus e aleluia. Os discípulos, meus irmãos, se alegraram. Os discípulos, meus irmãos, ficaram maravilhados. Aquele Jesus que andava com eles, aquele Jesus que eles viram fazer maravilha, tinha morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. E os discípulos, vendo isso, eles ficaram maravilhados. Eu imagino eles agora, meus irmãos. A minha mente vai além, vendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua frente. Agora, meus irmãos, ressuscitado. Agora, meus irmãos, com a chave, meus irmãos, da morte, meu irmão. Agora a morte não tem mais autoridade sobre nós, porque Jesus desceu lá. Glória a Deus e aleluia. Jesus desceu lá, pegou a chave da morte, meus irmãos. Jesus, ele quebrou, meus irmãos,
todas as coisas do inimigo, meu irmão. O inimigo tentou derrubar Jesus de qualquer jeito, meus irmãos, mas Jesus, ele ressuscitou, e agora quem tem autoridade total sobre a minha e sobre a sua vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está vivo, que reina, meus irmãos. O inimigo não tem mais poder sobre nós, o inimigo não tem mais autoridade sobre nós, meus irmãos, porque Jesus, ele levou as nossas feridas, Jesus, ele levou as nossas dores, Jesus, ele levou, meus irmãos, os nossos pecados. Hoje o inimigo não pode apontar para você e dizer, você não vale nada, sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele morreu, Jesus, ele aguentou uma cruz pesada, Jesus, meus irmãos, ele aguentou. Espírito Santo de Deus, prego na sua mão uma coroa de espinho na sua cabeça para te dar uma coroa de vida. Glória a Deus e aleluia. E no seu versículo 21 ele vai dizer: disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Glória a Deus e aleluia. O Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para a terra, mas o Pai enviou a ele. Deus enviou o Salvador para nós. Deus, ele disse: filho, vai lá, filho, vai lá vencer a morte, vai lá apresentar eu para esta nação, vai lá apresentar o meu poder, vai lá apresentar que eu curo, vai apresentar que eu liberto, vai mostrar para eles o meu poder. Glória a Deus e aleluia. E tudo que Jesus fez, meus irmãos, tudo que Jesus fez, a maravilha que Jesus fez, foi tudo, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou, Jesus, meus irmãos, ele escolheu discípulos, meus irmãos, não perfeitos. Jesus, ele não escolheu discípulo perfeito. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele não quer pessoa perfeita, meus irmãos. Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para o doente, eu vim para o pecador, meus irmãos. Às vezes você está passando por um momento na sua vida que você peca, que você erra, que você, meus irmãos, está passando por um momento assim que desagrada a Deus. Deus, ele veio para você. Deus, ele veio para te salvar. Deus, ele veio para te arrancar, meus irmãos, da mão do inimigo, da mão do diabo, meu irmão. E no seu versículo 21 ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a ele. Deus agora vai apresentar, Jesus agora vai apresentar nós para o Pai. Jesus agora, meus irmãos, vai apresentar nós para o Deus vivo, meus irmãos. Porque aquele que Jesus conhece, o Pai, glória a Deus e aleluia, também conhece, meus irmãos. Olha o poder, meus irmãos. Nós estamos falando aqui da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando hoje da ressurreição de Jesus, do poder de Deus. Deus, ele tem o poder de ressuscitar. Lázaro, meus irmãos, ficou 4 dias dentro daquele sepulcro. Lázaro ficou 4 dias, meus irmãos, morto. Jesus, com a autoridade de Deus, disse: para o nome do meu Pai ser glorificado, Lázaro, sai para fora. Olha o poder de Deus, meus irmãos. Não duvide do poder de Deus. Você acha que Deus não tem poder de mudar a sua situação? Você acha que Deus não tem poder de te ressuscitar, meus irmãos, da onde você está? Deus, ele tem o poder, Deus, ele tem a autoridade, meus irmãos. O inimigo tenta todos os dias lutar contra nós, o inimigo todos os dias tenta matar nós, meus irmãos, mas todos os dias Deus nos dá um renovo, todos os dias Deus nos dá o ar da vida, todos os dias, meus irmãos, Deus, ele luta, Deus, meus irmãos, ele batalha pela nossa vida, meus irmãos. Deus enviou o seu Filho amado. Olha o quanto Deus te ama. Olha o quanto Deus me ama. O mundo, a terra, meus irmãos, está vivendo uns momentos, as pessoas, irmão, está vivendo uns momentos da vida, meus irmãos, muito se afastando de Deus. Está, meus irmãos, igual o tempo de Ló, meus irmãos. Está igual o tempo de Ló.
As pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas, meu irmão, não estão procurando a casa de Deus. As pessoas, meus irmãos, que foi batizada. As pessoas que levantaram a mão, aceitaram o Senhor como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Deixou a cegueira do mundo. Deixou a cegueira da terra. Tirar, meus irmãos, o foco que era Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas não querem ficar mais dentro, meus irmãos, de uma igreja. Hoje em dia as pessoas não querem ficar, meus irmãos, dentro, ouvindo a palavra de Deus dentro de um templo. Hoje as pessoas não querem, meus irmãos, entregar a sua vida para Jesus porque está pensando no mundo. É muito sério, meus irmãos. É muito sério isso, meus irmãos. Hoje em dia as pessoas não querem entregar a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo porque estão pensando no mundo. Estão pensando no que o mundo pode oferecer para elas. Meus irmãos, Deus te oferece a vida eterna. Você acha, meus irmãos, que vale a pena? Glória a Deus e aleluia. Vocês viver nessa terra, ganhar o mundo, ganhar fama, ganhar poder, ganhar dinheiro. Passear de iate, ser famoso, aparecer na televisão, meus irmãos. E chegar no final, Jesus falar para você, parte de mim que eu não te conheço. Meus irmãos, não caia nessa ilusão, meus irmãos. Deus ele está falando grandemente no meu coração nesta tarde, não caia nessa ilusão. Não deixe o mundo, meus irmãos, te cegar. Não deixe o inimigo te cegar, meus irmãos. Jesus é o foco. Jesus é a vida, meu irmão. Jesus é a vida. Não é bem material, meus irmãos. O inimigo faz tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? Glória a Deus e aleluia, eu tenho que falar, meus irmãos. Eu tenho que falar, meus irmãos. O inimigo faz tudo isso porque ele sabe o que ele perdeu. O diabo, meu irmão, Lúcifer, ele andava com Deus. Lúcifer, irmão, era o braço direito de Deus. Lúcifer, meus irmãos, era o mais próximo de Deus. Ele sabe a grandeza de Deus. Ele sabe o poder de Deus. Ele sabe de onde ele veio, meus irmãos. Lúcifer é diabo, mas ele veio do céu. Ele era um anjo, meu irmão. E ele não quer que nós vá para lá porque ele sabe de como lá é maravilhoso. Ele sabe quem está lá, ele sabe que lá no céu e aqui na terra, meu irmão, toda a autoridade é de Jesus, meus irmãos. Porque você acha que o inimigo tentou Jesus? Porque você acha que Jesus foi muito perseguido pelas pessoas, meus irmãos? Não porque as pessoas queriam fazer, mas era porque o inimigo achava brecha, meus irmãos. E ele ia lá falava, esse daí é falso profeta, esse daí é mentiroso, esse daí não é o verdadeiro Messias, esse daí não é quem diz que é, meus irmãos. E quando Jesus estava pregado na cruz, meus irmãos, ele disse: Pai, perdoam, eles não sabem o que fazem, meus irmãos. Nós não sabemos o que nós faz, meu irmão. Nós não sabemos o que nós faz, meus irmãos. Nós não sabemos, meus irmãos, grandemente, meus irmãos. E com temor a Deus, com temor na palavra de Deus, meus irmãos, eu falo para você nesta tarde. Não deixa, meus irmãos, o inimigo te cegar. Não deixa, meus irmãos, a coisa deste mundo, meus irmãos, deixar você perder a sua salvação. Porque a palavra de Deus está aqui. Você quer ir para o céu, meus irmãos? Você tem que obedecer a palavra de Deus. Para você poder ir para o céu, meus irmãos, você tem que largar as coisas dessa terra. Você quer ir morar no céu, meus irmãos? Se prepara. Porque, meus irmãos, o céu, você não vai chegar lá, meus irmãos, sem ter sofrido. Você não vai chegar lá sem ter sofrido perseguições, meus irmãos. Os maiores daqui, meus irmãos, os maiores profeta, os maiores discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, meus irmãos, para ele chegar no céu, meus irmãos, um foi cortado de ponta cabeça, um foi cortado ao meio, outro, meus irmãos, cortaram a cabeça. E hoje você acha que nós irá ir para o céu como, meus irmãos? Você acha que nós irá para o céu como? Sem fazer esforço? Sem negar as coisas dessa terra? Não, meus irmãos. Confia em Deus, porque maior é o que está dentro de nós do que está no mundo, meus irmãos. Leve esta palavra no seu coração, meus irmãos. Jesus, ele ressuscitou. E Jesus, ele está vivo. Jesus, ele quer te levar para o céu, meus irmãos. Jesus, ele quer te levar, meus irmãos, para a glória, junto com o Pai, meus irmãos. Porque Lúcifer, meus irmãos, quando ele desceu para a terra, ele veio
para fazer desgraça. Ele veio, meus irmãos, para causar a terra. Glória a Deus, aleluia, e uma desolação. Lúcifer, meus irmãos, ele está fazendo de tudo para as pessoas tirar a atenção do céu. Mas Jesus, irmão, quando veio, Jesus ele sabia de onde ele veio. Jesus ele sabia da glória do Pai. E eu me alegro na pessoa de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus não deixou se enganar com as coisas dessa terra. O inimigo, quando foi a tentar Jesus, sabe o que ele falou para Jesus? Se você se prostrar diante de mim, tudo isso aqui eu te darei, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Mas Jesus ele sabia que as coisas da terra é pequena, meus irmãos. E Jesus sabia que as coisas da terra nem se compara, meus irmãos, as coisas do céu, as coisas da glória que na onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está, meus irmãos. Meus irmãos, para poder fazer este canal, eu orei a Deus grandemente, meu irmão. Eu sou, meus irmãos, completamente dependente do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Não olha para a minha falha, não olha para os meus erros, meus irmãos, mas olha para a palavra de Deus. Olha para Deus que quer te levar para o céu. Olha para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no grande dia Ele irá dizer para você: vem, bendito de meu Pai, pode ir porque eu te conheço. Você foi fiel a mim, você não negou meu nome, meus irmãos. Não nega o nome de Deus por causa das coisas da terra, meus irmãos. Não nega o nome de Deus por causa da luxúria deste mundo, meu irmão. É difícil, meus irmãos, é difícil. Cada dia o mundo está oferecendo muitas coisas, meus irmãos. Cada dia, meus irmãos, a terra, o mundo, meu irmão, o inimigo, cada dia ele oferece algo diferente, aonde a nossa carne, meu irmão, deseja, meus irmãos. Mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque aqui, ó, quando Jesus ressuscitou, ele venceu o mundo, ele venceu o inimigo. E agora o diabo não tem mais poder ao Senhor. O inimigo não tem mais poder e nem a autoridade. Ele pôde atentar Jesus quando Jesus estava aqui na terra de carne. Agora Jesus está no corpo glorificado. Agora Jesus está no corpo de glória. Agora o Pai de Jesus deu toda a autoridade para ele. O inimigo não tem mais poder sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta tarde eu falo para você, meus irmãos, se você entregar a sua vida para Jesus, se você entregar o seu caminho para Jesus, reconhecer que só o Senhor é o Salvador da sua alma, meus irmãos, o inimigo não terá mais poder sobre a sua vida. O inimigo não irá entrar mais, meus irmãos, na sua casa. O inimigo, meus irmãos, não irá entrar mais na sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque maior que vai estar com você, meus irmãos. Não queira lutar contra o mundo, não, meu irmão. Não queira lutar contra o inimigo sozinho, não, meus irmãos. Peça ajuda de Deus. Peça ajuda do Filho de Deus. Peça ajuda, meu irmão. Fala: Senhor, sou 100% independente, meu Pai, da ajuda do Senhor. Meu Deus, me ajuda a vencer o mundo. Deus, meus irmãos, Ele irá ouvir o seu clamor. Deus, meu irmão, Ele irá ouvir aquilo, meu irmão, que você tem dentro do seu coração. E no seu versículo 23, para finalizar, porque eu falo que eu irei fazer um vídeo pequeno, meus irmãos, mas quando eu começo a falar de Deus, meu irmão, não tem jeito, meu irmão. Quando eu começo a falar de Deus, meu irmão, eu vou, meus irmãos, assim deixar, meu irmão, é 1h30, meus irmãos. Antigamente eu tinha muito medo de falar. Antigamente eu não conseguia falar, eu falava 2, 3 minutos só. Quando eu tinha oportunidade na igreja, meus irmãos, a perna tremia, parece que fugia palavras, meus irmãos. Mas hoje, meu irmão, o Espírito Santo de Deus cada dia vai nos capacitando. O Espírito Santo de Deus cada dia, meus irmãos, vai nos dando ferramenta da palavra dele, meus irmãos, para poder ir trabalhando para ele, meus irmãos. Porque a seara, irmão, é grande, meus irmãos. Deus, ele quer que nós, meus irmãos, com a autoridade dele, leva almas, salva almas, meus irmãos. Deus, ele quer usar a sua vida para salvar a sua família, meus irmãos. Deus, ele quer usar a sua vida para salvar a sua esposa, o seu filho ou o seu marido, meu irmão. Confia em Deus, meus irmãos, porque tudo ele fará, meus irmãos.
Confia em Deus, meus irmãos. É peleja, mas o final tem sabor de mel, meu irmão. Glória a Deus e aleluia. E no seu versículo 23, para nós finalizar: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes lhes serão retirados. No seu versículo 22 ele vai dizer: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E no seu versículo 33 vai dizer: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Jesus, ele deu autoridade para nós. Jesus, ele assoprou e ele deu o Espírito Santo. No Antigo Testamento, era Deus que ungia um rei, um profeta, para poder, meus irmãos, falar da palavra de Deus, para poder ter comunicação com Deus, para falar com o povo. Mas no Novo Testamento não. Todos aqueles, meus irmãos, que quer ter o Espírito Santo, todos aqueles que querem ser usados por Deus, pelo Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, é você entregar sua vida para Deus. É você, meus irmãos, glória a Deus e aleluia, reconhecer que o Salvador Jesus Cristo é o Salvador da sua alma e ser batizado para a honra e glória do Senhor, para você poder ter poder, para você poder ter autoridade, meus irmãos. Jesus, quando ele foi batizado lá no comecinho, meus irmãos, do seu ministério, se não me falha a memória, em Mateus, versículo 3, capítulo 3, se não me falha a memória, quando Jesus ele foi batizado, o Espírito Santo, de forma de uma pomba, desceu sobre ele, e uma voz do céu disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me compasso. Glória a Deus, e quem eu amo. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Então, meus irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Saiba que Jesus te ama. Saiba que Jesus quer te dar o céu. Saiba que Jesus quer levar você para morar junto com o nosso Deus. Mas nós temos que perder aqui. Nós temos que negar as coisas deste mundo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente no seu coração. Não, eu quero servir esse Jesus que ressuscitou entre os mortos. Eu quero servir esse Jesus que não tem nem a morte, não tem poder sobre ele. Eu quero servir esse Jesus, porque se eu servir este Jesus, a morte não terá mais poder sobre mim, porque a minha vida está na mão do que venceu a morte. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente no seu coração, meus irmãos. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Eu agradeço por você ter ficado, meu irmão, até aqui, até agora, se alimentando com a palavra de Deus, dando ouvido para o que o Espírito Santo está dizendo nesses últimos momentos, meu irmão, porque logo logo a igreja do Senhor será arrebatada. Arrebatamento, meu irmão, não é brincadeira. Jesus irá voltar e a igreja será arrebatada. Esta palavra que você está recebendo hoje, quando Jesus voltar, meus irmãos, você não terá mais. Esta palavra que está te alimentando a cada dia, quando Jesus voltar, você não terá mais. Dá valor à palavra de Deus, meus irmãos. Dá valor à presença de Deus, meus irmãos. Amém? Irei estar fazendo uma breve oração. Se você gostou deste vídeo, se você quiser receber conteúdo quando eu entrar, quando eu fazer vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe com os seus amigos, que o Espírito Santo do Senhor a cada dia te dê a oportunidade de você crescer, que a cada dia o Espírito Santo do Senhor vai pôr semente no seu coração e que você vai regando ela com a palavra de Deus, meus irmãos. Compartilhe este vídeo. Envia para um amigo seu, para um familiar seu, meus irmãos. Me ajude nesta caminhada, meus irmãos. Me ajude a levar a palavra do Senhor para as pessoas que são necessitadas, para as pessoas que assim como eu, como você, precisa
da palavra de Deus, conto com a ajuda sua. Eu não sou muito de falar compartilhe, dar like. Não, meus irmãos, porque quando eu pego a Bíblia, o foco é falar, transmitir aquilo que Deus quer, meus irmãos. O foco é falar aquilo que Deus quer. Nos meus 3 vídeos eu não falei isso, por causa que eu não ligo muito para isso, meus irmãos, mas só que para poder alcançar vidas, você precisa compartilhar. Para poder alcançar vidas, você precisa se inscrever no meu canal, para o canal poder crescer e você que poder chegar mais às pessoas, meus irmãos. Mas tudo isso não é para minha honra, tudo isso não é para minha glória, porque eu não tenho nada. Tudo isso é para que o nome do Senhor cresça e cada dia nós diminua. A palavra de Deus, meus irmãos, é para que Deus cresça. Não queira entrar para a igreja, não queira transmitir a palavra de Deus e querer crescer não, porque o grande é Ele, o poderoso é Ele. Quem te dá a capacidade é só Deus, meus irmãos. Nós só somos usados por Deus. Eu não tenho nada, meus irmãos. Eu não tenho nada. Se eu falar para vocês que eu tenho alguma coisa, me glorio por eu ter, a única coisa que eu glorio de ter, meus irmãos, é a presença de Deus. É poder saber, meus irmãos, que Deus está comigo. Só isso, mas o resto, de ser famoso, de ser capa e tudo, eu não me glorio, longe disso. Eu quero que cada dia eu diminua e que o Salvador, Jesus Cristo, cresça. Amém? Vamos orar a Deus para Ele agradecer por esta rica oportunidade onde Ele pôs no nosso coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo poder. Estou aqui, meu Pai, diante da presença do Senhor, meu Deus, para agradecer, meu Pai, por esta oportunidade onde o Senhor revelou, meu Pai, ao nosso coração. Aonde, meu Pai, o Senhor disse, meu Deus, que glória a Deus e aleluia é o nosso Deus. Aonde, meu Pai, o Senhor, meu Pai, ressuscitou. Aonde, meu Pai, o Senhor está, Espírito Santo de Deus, Salvador Jesus Cristo, à direita de Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, por cada dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dá esta oportunidade de estar junto, meu Pai. Obrigado pela presença do Senhor ser real na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ser, Espírito Santo de Deus, a nossa rocha, a nossa força, meu Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, entre, meu Deus, sobre o coração, entre sobre a ferida, entre sobre as dores. Se o inimigo, meu Pai, pôs algo no coração, se o inimigo pôs desejo, meu Pai, no coração dessa vida, meu Deus, e ela não consegue ter força para sair, ela tenta, mas não consegue ter força. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, meu Deus, tire todo impedimento, tire todo, Espírito Santo de Deus, as dores, tire todos, meu Pai, a preocupação, as feridas, meu Deus. Faça um renovo, meu Pai. Dê força para ela, meu Deus. Dê capacidade para ela, meu Pai. Dê, Espírito Santo de Deus, ousadia, meu Pai, na palavra do Senhor, meu Pai. Limpe, meu Pai. Purifique as vestes, meu Deus, deste jovem. Purifique, meu Pai, a veste, meu Deus, desta jovem, meu Deus. Ponha no coração deles, meu Pai, o entendimento que este mundo, meu Pai, não dá nada. Que o inimigo, meu Pai, está fazendo de tudo, meu Pai, para poder, meu Deus, tirar o foco que é o céu. Mas eu creio, meu Deus, no Senhor. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado por muita gente. Eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade. Eu te agradeço, meu Deus, por este dia. Derrame cura, livramento, meu Pai, e porção do Teu Espírito sobre cada um, meu Pai, destas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, é tudo que eu te peço e te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, meu Pai, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, meu Pai, mas livre-nos de todo mal, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça de Deus, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te acompanhe por todo sempre. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém, Jesus. Amém.